Olá, meus irmãos, a paz do Mestre, mais uma madrugada aqui com vocês em um breve momento de reflexão, para que o Senhor venha incendiar o nosso coração com muita fé, esperança e alegria. E o versículo de hoje encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Quero ler com vocês o capítulo 1, o versículo 44, diz assim: Quando ouvi sua saudação, o bebê em meu ventre se agitou de alegria. Glória a Deus. Irmãos, para nós entendermos essa palavra, nós precisamos entender o contexto de algumas coisas que aconteceram em Israel. Israel teve dois silêncios de mais de 400 anos. Um dos silêncios foi justamente que antecedeu a vinda do Senhor Jesus, a qual os teólogos chamam de um período interbíblico, intertestamentário, para ser mais exato, do Antigo ao Novo Testamento. As profecias se cessaram. E o que quer dizer, irmão Alisson, das profecias se cessar? Justamente acabou-se a voz de Deus. Durante aqueles períodos, os livros que eram escritos eram chamados de apócrifos, porque não eram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. E por isso Deus se silenciou. Para quê, irmão? Para agir. Ele resolveu descer na terra, resolveu esperar o momento certo e não falou mais por meio dos seus profetas, porque os profetas estavam morrendo e ninguém dava atenção. Todo mundo chamava eles de loucos, eram hostis a eles e ninguém queria saber de ouvir a palavra de Deus. Então o Senhor resolveu se encarnar em palavra por meio do Senhor Jesus Cristo e veio aqui. E esse é o momento em que há uma grande alegria. Por quê, irmãos? Porque quando ele se manifestou, primeiro foi através do anjo Gabriel, descendo a mãe desse bebê que se agitou no ventre, que é a mãe de João Batista, Isabel, que era estéril, que já era velha. Nós sabemos da história que fica um pouco atrás, que justamente João Batista, ele ficou mudo durante muito tempo por duvidar. E durante um período, a Maria, mãe de Jesus, foi visitar. Elas eram primas. João Batista e Jesus eram primos. E a palavra fala aqui que quando ele ouviu a saudação, o bebê no ventre dele se agitou de alegria. Por quê, irmão? Ela foi cheia do Espírito Santo no momento. Isso quer dizer que o espírito da profecia voltou. E com o espírito da profecia, a alegria voltou. Por quê? Porque Deus falaria com o seu povo. Eu quero repetir, Deus falaria com o seu povo e Deus fala até hoje. Em Jó, capítulo 33, versículo 14, nos diz que Deus fala o tempo inteiro, mas nós, homens, o não percebemos. Então não desperdice o espírito profético, não desperdice a alegria que vem de uma profecia, de receber uma promessa de Deus. Porque, irmão, é bem simples. Se Deus fala, acontece. Eu quero repetir, se Deus fala, vai acontecer. E hoje é derramada o espírito da profecia, não era como era antigamente, um profeta, e ele é derramado segundo a sua própria vontade, a vontade do próprio Espírito. A pessoa não precisa ser um profeta de cargo ou de função dado pelo próprio Espírito de Deus, mas ela pode profetizar na vida das pessoas. E quando isso acontece, há um enorme rebuliço, há uma alegria, e foi o que aquelas mulheres sentiram naquele momento. Ezequiel 37, quando Ezequiel começou a profetizar para os ossos que estavam secos, a palavra diz que houve um grande rebuliço, houve um grande barulho. E é isso que Deus está tentando falar para alguns aqui, que haverá um grande barulho, haverá um grande rebuliço, haverá grande alegria, mas haverá uma grande agitação. E haverá também profecias ao seu redor, para que você chegue no caminho, para que você trilhe e não se perca diante a tantas vozes que tentam soprar na nossa mente, como por exemplo a do medo, a do conforto, a da desesperança e a da dúvida. O Senhor soprará a sua voz para que você trilhe o caminho, para que você se encontre com o Senhor, para que você tenha uma experiência maravilhosa com Ele. E pensando nisso, quero deixar um versículo que está em Salmos 118, versículo 24, que diz: Esse é o dia que o Senhor agiu, alegremo-nos e exultemo-nos neste dia. Tem uma palavra, meu irmão, tem uma palavra, minha irmã, ou Deus está em silêncio. Saiba que de qualquer forma a palavra virá ao teu encontro para lhe dar direção. Vamos orar por isso? Senhor, nós queremos
clamar a Ti. Espírito Santo de Deus, ensina-nos a ouvir a Tua voz, ensina-nos a ser sensíveis ao Teu Espírito, ensina-nos a alegrar com o som das profecias, com o som da Tua voz, ensina-nos a mover por meio de uma visão profética, ensina-nos a mover, Pai, por meio das profecias, que nós venhamos a identificar aquela que é para nós, que o nosso coração possa arder e queimar, e que nós não venhamos a ser enganados, Pai, pelos falsos profetas ou pelas falsas profecias. Ajuda-nos, Senhor, a nos mover dessa forma, ajuda-nos a nos alegrar, porque esse é o dia em que o Senhor agiu, esse é o dia em que o Senhor fez para nós, esse é o dia que o Senhor anunciou a chegada da Tua boa nova, a chegada da Tua palavra. É o que nós pedimos hoje ao Senhor, que nos ajude, Pai, a chegar até onde o Senhor quer que nós cheguemos, até a nossa terra da promessa. Oramos em nome do Senhor Jesus. Meu irmão, vai pela fé e não vai pela ideia dos outros. Que Deus abençoe os irmãos, a paz do Mestre. Tchau, tchau.